Shalom a todos, que o Eterno possa abençoar a vida de todos os nossos irmãos que estão ouvindo este shiur, que estão ouvindo esta mensagem. Eu gostaria de enfatizar que às vezes nós publicamos em áudio, fazemos uma live em áudio na nossa página do Facebook, que é a Beit Netzer Efraim, que significa Casa do Ramo de Efraim. E às vezes, mensalmente, publicamos no YouTube. Então este vídeo estará disponível no YouTube. E gostaria que você compartilhasse, que você divulgasse, porque infelizmente hoje nós estamos vendo muitos caindo no ensino de demônios, no ensino dos homens. E é necessário você divulgar, não para que nós venhamos nos tornar populares, não para que nós venhamos nos tornar pessoas bem vistas pelos homens. Não, de maneira nenhuma, nós não somos bajuladores de homem. Quer eles tenham dinheiro ou não, quer eles tenham poder aquisitivo ou não, nós não bajulamos pessoas de maneira nenhuma. E muitos já sabem disso. Pessoal, na nossa comunidade, as pessoas são livres, as pessoas estão disponíveis a questionar, a perguntar, né? Tudo respaldado e tudo bem testificado e testemunhado a respeito dos assuntos históricos que se é abordado na comunidade. Então as pessoas são livres, não existe imposição, não existe obrigações de maneira nenhuma. As pessoas são livres para fazer tudo de espontânea vontade e com um coração compulsivo a fazer para o Eterno. E hoje nós iremos falar um pouco sobre Malaquias. Malaqui, que é em hebraico Malaquias, um dos profetas contemporâneo ao templo. Então, para nós entendermos isso, este templo provavelmente é o segundo templo. Provavelmente, eu não tenho base histórica que testifica isso. Eu estou dando a minha opinião. Se eu estiver errado, você comente e coloque a fonte históricas do que eu estou errado, tá bom? Então, ele é contemporâneo a esta época. Ele acompanhou, ele viu, ele testemunhou o que estava já acontecendo com o templo. E o Eterno, através de Malaquias, ele começa a pronunciar a palavra do Eterno contra o seu próprio templo, contra os levitas, os sumos sacerdotes, os sacerdotes que faziam o ritual do serviço sagrado, eles já estavam corrompidos. Isso antes de Yeshua, a qual as pessoas chamam muito de Jesus. Isso bem antes. E o Eterno, assim, pega Malaquias e começa a falar coisas extraordinárias que você hoje diz assim, o Eterno fala desta maneira? Sim. Se você precisa de conserto, se você precisa ser transformado para que você alcance o arrependimento, o Eterno vai te disciplinar. O Eterno vai te levar para lugares inóspitos, lugares distantes ou situações desagradáveis, justamente para você confiar
e mostrar aquilo que está no teu coração, e assim amando o Eterno sobre todas as coisas. Foi o que aconteceu com Israel. O Eterno tirou Israel do Egito e colocou no deserto e viveu 40 anos. Após 40 anos, o povo conseguiu, que era a segunda geração, conseguiu entrar na terra prometida. E de lá para cá foi constituído e inaugurado o primeiro templo, que foi destruído, e depois foi o segundo templo. O segundo templo, ele também foi destruído. Em que ano? No ano 70, após a ressurreição de Yeshua e após a disseminação dos nazarenos, né? Porque as pessoas daquela época estavam tão voltadas ao judaísmo tradicional que acabaram se pervertendo. Mas os verdadeiros talmidins foram para outros lugares, para outros países, para outros povos. E Jerusalém foi abandonada e tomada pelos romanos, e os romanos destruíram o templo. Hoje só tem aquele muro que as pessoas chamam de Muro das Lamentações. Então Malaquias ele veio muito antes de Yeshua. Ele veio muito antes de Yeshua. E por ele presenciar aquilo, o Eterno o toma e ele começa a pregoar, ou seja, a divulgar, a falar, né, da palavra do Eterno, para que as pessoas que estavam corrompidas no templo e o judaísmo em si pudessem se voltar para ele, pudessem se arrepender. E isso, afirmo, antes de Yeshua. Vamos ver. E depois eu vou lendo, são apenas 3 capítulos. Eu peço a você que você gaste um pouco do seu tempo e absorva isso. Eu vou ler e você vai entendendo, ok? Vamos explicando. Uma profecia, Malaquias capítulo 1. Eu estou usando a versão David Stend, a Bíblia judaica completa. Uma profecia. A palavra de Adonai para Israel por intermédio de Malaquias, que é Malaquias. Eu os amei, diz Adonai. No entanto, vocês perguntam: como nos mostra teu amor? Adonai responde: Esav era irmão de Jacove. Esav era irmão de Jacove. Contudo, amei Jacove e odiei Esav. Tornei as montanhas desoladas e dei seu território aos chacais do deserto. Edom diz: agora fomos derrotados, mas voltaremos reconstruiremos as ruínas. Mas voltaremos e reconstruiremos as ruínas. Veja, aqui é uma situação entre os dois irmãos Esav e Jacov. Esav, ele gostava do vermelho. Ele representa o vermelho. Edom é a cidade que representa o vermelho. E o Eterno diz que levou ele para os territórios dos chacais do deserto. Mas ele diz: agora fomos derrotados, mas voltaremos e reconstruiremos as ruínas. Que ruínas? Edom novamente? Não, é algo espiritual. As ruínas que ele está dizendo, que é espiritualmente falando, é as edificações de Roma, os dogmas de Roma. E foi justamente aí que o templo foi destruído no ano 70 pelos romanos. Adonai de Sevaot responde: eles podem construir, mas eu demolirei. Eles serão chamados terra de impiedade. O povo com quem Adonai está permanentemente irado. Vocês verão isso e dirão: Adonai é grande, mesmo além das fronteiras de Israel. Então aqui é uma situação do povo de Edom, espiritualmente falando. Não estou dizendo que o pessoal de Roma
é corrompido totalmente, pessoal. As pessoas são mal. Não é isso não, tá? Naquela época, os políticos, os soldados destruíram Roma. Existiam pessoas sérias, tá, né? Então a referência aqui é para caráter, atitude, o que as pessoas fizeram naquela época. Lógico que tudo tem a resposta à sua altura. O filho honra o pai. Aí o Eterno começa no versículo 16. O filho honra o pai e o servo seu senhor. No entanto, se eu sou pai, onde está a honra devida a mim? Aonde está a honra devida a mim, diz o Eterno? E se sou o Senhor, onde está o respeito devido a mim? Diz Adonai Tsevaot. A vocês, Kohanim, que desprezam meu nome, vocês perguntam, como desprezamos o teu nome? Vejam, o Eterno está falando diretamente aos Kohanim, que representavam os líderes do povo de Israel. Por quê? Porque eles já estavam corrompidos. Os Kohanim já estavam corrompidos. Aí eles perguntam, como desprezamos o teu nome? Ao apresentarem comida impura ao meu altar. Agora vocês perguntam, como nós te tornamos impuro? Ao dizer que a mesa de Adonai não merece respeito, de modo que não vem nada errado com a oferta de um animal cego para o sacrifício, e nada errado com a oferta de um animal aleijado ou doente. Tentem oferecer um animal nessas condições ao seu governante, e vejam se ele se agrada de vocês. Será que ele os receberia? Pergunta Adonai Tsevaot. Vejam, é proibido na Torá oferecer um animal para fazer expiação pelo povo com defeito. Não podia faltar nenhum dos seus membros inferiores ou superiores, não podia faltar, não podia ser cego, não podia ter defeito no corpo, não podia ter defeito nenhum, nem manco, nem aleijado. E o que estava acontecendo? Uma coisa que era santa, eles pegaram o santo e virou profano. E aí o Eterno pergunta, e vocês ainda dizem no que nós temos negligenciado o teu nome? Vocês oferecem sacrifícios que, se você levar para um governador ou um governante e entregar este animal faltando uma perna, entregar para o seu governante, ele vai dizer, eu não quero esta porcaria, desculpa a expressão, mas ele vai dizer, eu não quero isto, eu quero algo perfeito, se há que é um presente. Então o Eterno compara a isso, vocês oferecem a mim. Ou seja, outra coisa interessante é o desprezo aos animais. Os animais estavam sendo mortos brutalmente e o Eterno condenou. E pergunta Adonai Tsevaot, por isso, se vocês oram agora para que o Eterno nos mostre de seu favor, o que suas ações significam? Uma coisa interessante que hoje nós temos muito é a pessoa apegada ao rito. O rito para ela é tudo. Ela vai numa editora judaica, compra o Sidu e aquilo se torna a melhor coisa da vida dela. É rito para comer, é rito para dormir, é rito para abrir os olhos, para lavar as mãos, para acender vela, para comer um pão. É rito para tudo. Mas as suas ações são repugnantes. Yeshua falou isso. Não useis de repetições, porque o Eterno já sabe o que vocês precisam. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e orareis ao teu Pai em secreto, e ele em secreto te recompensará. E orareis desta forma, Avinu de Bashmaia, Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome.
Então, Yeshua ensinou o básico. Por quê? Porque as ações são mais importantes. O Eterno chega a dizer que vocês que oram, vocês estão orando. Olha aqui. Por isso, vocês oram agora para que o Eterno nos mostre seu favor e que suas ações significam. Ou seja, oram, fazem o rito, fazem tudo aquilo, oram 3 vezes ao dia, oram até 5 ou mais, mas as suas ações são má. As suas ações são de ações de pessoas malignas, são ações de desprezo, de tratar o santo como profano, de negligenciar as coisas mais justas da terra. Então essas pessoas que hoje nós estamos vendo apegada a ritos, se fantasiando de judeus ortodoxos, que não lhes custou nada na vida para saber o que isso significa. Nós vemos outros rabinos, que, se você olhar para ele e fala assim, poxa, isso não é rabino não. O camarada tá na favela, o camarada tá na periferia, o camarada tá distribuindo isso e aquilo. Eu não vou falar nome para não dar margem, para dizer que eu estou apoiando sim ou não. Não estou apoiando ninguém não. Eu estou dizendo de caráter, personalidade. Então você vê pessoas assim. E aí alguém pergunta, quem é essa pessoa? Ah, é um rabino. Rabino? Pô, ele não tinha que estar com chapelão? Mas não. O que nós estamos vendo hoje é uma classe de pessoas medíocres. Pessoas que entram, são ex-cristãos, ex-pagãos, né? Eu acho que se tornou 2 vezes mais pagão, e usando coisas que você fala assim, não tô acreditando nisso, eu não tô acreditando, se fantasiando. Isso está em todo lugar. Isso está em todo lugar, querendo mostrar uma aparência de religiosidade. É o que o Eterno condenou para os fariseus. Aí ele diz, né? O que suas ações significam? É a pergunta que Adonai Tsevaot. Ele receberá algo de vocês? Por que nenhum de vocês fecha as portas e impede o acendimento inútil de fogo sobre o meu altar? Estavam acendendo fogo inútil. Não tenho prazer em vocês, diz Adonai de Sevaot. Tá vendo? Não tem prazer. O Eterno não tinha prazer mais no templo. Não tinha. Você vê pessoas do judaísmo tradicional hoje. Estou falando de judeus originais. Estou falando de panaca, não, de patifaria, não. Aqueles que se vestem, não. Estou falando dos originais da terra. Aquele que sabe sua genealogia. Aquele que tem certidão de nascimento dos avós, bisavós, tataravós e assim sucessivamente. Estou falando de quem se transveste de judeu e fica falando que é judeu, não. Que se submete à circuncisão. Onde já se viu, Paulo deu ordem para ninguém se submeter à circuncisão. É para ficar como estás. E aí, o que acontece? Infelizmente, é o que você está vendo. Não tenho prazer em vocês, diz Adonai de Sevaot, e não receberei nenhuma oferta sua. Desde o extremo oriente do extremo ocidente, meu nome é grande entre as nações. Veja, isso está no capítulo 1 de Malaquias. Vejam só, versículo 11. Desde o extremo oriente do extremo ocidente, meu nome é grande entre as nações. Então ele está afirmando que o nome dele era grande entre os gentios. E no templo dele estavam fazendo coisas desnecessárias, desobedientes, fazendo aberrações, patifarias, coisas que o Eterno não mandou fazer, proibiu, eles estavam fazendo. E aqui o Eterno mostra, olha, eu não tenho prazer em vocês, mas meu nome é grande entre os gentios, porque nações significa gentios. Gentios significa nações, que significa pagão, que significa não do grupo, que não pertence à comunidade, são pessoas de fora. Gentio significa isso.
E as ações dos gentios, o nome do Eterno está sendo grande lá fora. Apresentam ofertas em meu nome em todos os lugares, ofertas puras, pois meu nome é grande entre as nações, diz Adonai de Sevaot. No entanto, vocês profanam dizendo que a mesa de Adonai está suja, para que o fruto e a comida oferecida seja desprezado. Vocês também dizem, como é cansativo. Vejam só, as pessoas vão cansando. Pessoas ditam regras, né? Paulo chega a dizer que não é para separar homens de mulheres numa comunidade, está escrito. Só você procurar. E aí começam, você tem que usar saia preta, saia grande, o véu, você tem que usar uma camisa que cobre, vai até as suas mãos. Você tem que usar um chapéu preto, você tem que usar uma calça preta, um terno preto, uma camisa branca. Você tem que agora fazer parte disso. E é isso que acontece. E as outras nações? E os gentios? A pessoa era gentil, a pessoa era um ex-pagão, ela entra no judaísmo e vira 2 vezes mais filhos do inferno. O Eterno está falando que com os gentios o nome dele é grande. Agora eu pergunto, por que eu tenho que me fantasiar de judeu se eu sou gentil? Se eu sou pagão, se eu sou um efraimita misturado entre as nações? Eu já falei, Judá se destacou no ensino. É para isso que Judá se destacou. Judá se destacou. Só que eu não posso pegar o legalismo do judaísmo e aplicar na minha vida. Eu tenho que ser como eu sou, né? Um bom caráter, uma boa personalidade, com amor ao próximo, amando o Eterno sobre todas as coisas e assim sucessivamente, as coisas boas. Eu não vou sair de onde eu estava para virar um outro religioso, preso ao legalismo, que nem conhecem o que estão fazendo. Eu não vou fazer isso. E é o que o Eterno está falando, que as nações, os gentios, o nome dele é grande. Se o Eterno está falando que entre os gentios o Eterno é grande, para que eu vou me transvestir de judeu? O problema, pessoal, não é o judaísmo. O judaísmo, eles têm um véu que cobre para que eles não possam ver Yeshua, os judeus originais da terra. Quando este véu sair, haverá a ressurreição dos mortos. Eu não estou falando. O judaísmo em si é igual esta Bíblia judaica que eu tenho aqui, é de um judeu que se dedicou à vida e se voltou para Yeshua. E os olhos dele foram abertos, ele traduziu. Veja só. Quem escreveu não foi eu, não foi seu pai, não foi seu avô, não foi meu pai, não foi minha mãe. Pelo contrário, tudo católico, pagão. Eu não escrevi nada não, gente. O ensino verdadeiro, a base vem da tribo de Judá. Agora, a tribo de Judá, ela não tem nada a ver com o legalismo que alguns judeus estão estipulando para muitos aí. Não tem nada a ver. Tá? Ele se destacou assim como Levi. Mas depois corromperam tudo. Na época da destruição do segundo templo. Vamos acompanhar. Então trazem animais que sofreram violência, tá vendo? São defeituosos ou doentes. Este é o tipo de oferta que apresentam. Devo aceitar isso de vocês? Pergunta Adonai. Além disso, maldito seja o enganador, que possui um animal macho com defeito em seu rebanho, mas faz um voto e o sacrifica a Adonai de qualquer modo. Pois sou um grande rei, diz Adonai de Sevaot, e meu nome é respeitado entre as nações.
Mas lá no templo não é. Lá com o povo dele que fazia o serviço, não é. Por isso que o templo foi destruído. Agora, Kohanim, esta ordem é para vocês. Se não ouvirem, se não prestarem atenção à honra do meu nome, diz Adonai Tsevaot, enviarei uma maldição sobre vocês. Transformarei suas bênçãos em maldições. Sim, eu os amaldiçoarei, pois vocês não dão atenção. Rejeitarei sua semente. O que é sua semente? Seus filhos. Seus filhos vão nascer com problema. Seus filhos vão ter maldições se você fizer as coisas no paganismo, no legalismo. É o que estava acontecendo, profanando o santo, pegando o santo e colocando o abominável no lugar. Aí o Eterno: rejeitarei sua semente, lançarei esterco em sua face, e o esterco de suas ofertas festivas. E vocês serão arrastados para fora com ele. Assim saberão que eu enviei esta ordem para confirmar minha aliança com Levi, diz Adonai Tsevaot. Ele fez aliança porque Levi era a pessoa, a tribo de Levi, Pinhas, ele fez uma aliança de Shalom. Por isso que ele fala: minha aliança com ele era de vida e paz. E eu lhe dei estas coisas, era também de temor, e ele me temeu. Ele esteve maravilhado com o meu nome. A verdadeira Torá estava em sua boca. De quem? De Levi. E nenhuma desonestidade foi encontrada em seus lábios. Ele andou comigo em paz e justiça, e desviou muitos do pecado. Os lábios de um Kohen devem salvaguardar o conhecimento, e o povo deve buscar a Torá em sua boca, pois ele é um mensageiro de Adonai Tsevaot. Vejam só, os lábios de um Kohen devem salvaguardar o conhecimento, e o povo deve buscar a Torá em sua boca, pois ele é o mensageiro de Adonai Tsevaot. E o que estava acontecendo? Ao contrário. Por isso eu os tornei desprezíveis e vis diante de todo o povo, pois vocês não guardaram os meus caminhos e foram parciais na aplicação da Torá. Um exemplo: a Torá falou que não era para colocar animal doente, eles estavam colocando parcialidade. Não, o que é proibido é proibido, o que é certo, o que é errado é errado, e o que é sim, o que é não é não. Não diga não para aquilo que você tinha que dizer sim. Não diga sim para aquilo que você tinha que dizer não. Vejam o que estava acontecendo. Não temos todos o mesmo Pai? O Eterno não nos criou a todos? Porque somos infiéis uns com os outros, profanando a aliança de nossos antepassados? E Judá é infiel. Judá é infiel aí, ó. Uma abominação foi cometida em Israel e em Jerusalém, pois Judá profanou o santuário de Adonai que ele ama, casando-se com a filha de um deus estranho. Se um homem fizer isso e apresentar uma oferta a Adonai de Tsevaot, que Adonai o elimine das tendas de Jacó, seja iniciador ou seguidor. Eis algo mais que vocês fazem: cobrem o altar de Adonai com lágrimas, lamentos e suspiros, pois ele não olha mais para a oferta, nem a recebe com favor. Mesmo assim, vocês perguntam: por quê? Porque Adonai é testemunha entre você e a mulher de sua juventude, e que você lhe foi fiel. Apesar de ela ser uma companhia, sua mulher, pela aliança, e ele não os fez uma carne, a fim de terem parentes de sangues espirituais? Pois o que uma carne procura é a semente de Elohim,
Portanto, cuidem do espírito e não sejam infiéis com a mulher de sua juventude, pois eu odeio o divórcio. Está escrito. Malaquias capítulo 2, versículo 16. Eu odeio o divórcio. Faz-nos arremeter a lembrar sobre Yeshua. Alguém perguntou: Senhor, Moshe nos deu carta de divórcio. Yeshua falou: Ele deu por causa da dureza do vosso coração. Vocês, por qualquer coisa, dava carta de divórcio, que é um ger, para a sua esposa, e ela voltava para os seus pais. E você casava-se com outra. E assim sucessivamente, esta vida de prostituição, esta vida de adultério que vocês estão cometendo. Eu vos digo algo. Eu estou acrescentando, para deixar bem claro o que Yeshua estava querendo se referir. Ele disse: a mulher ou o homem deve se separar por causa de alguma relação ou adultério, relação sexual ilícita. Então você pode se separar, certo? Mas fora isso você não pode. Mas Gleidson, eu casei e depois o camarada mostrou as unhas. Problema seu. Você foi enfeitiçada pela paixão. É sério, gente, é sério isso. Agora, busque ao eterno. Eu sou bem claro. Você foi enfeitiçada pela paixão e não analisou a conduta, o jeito, e achando que ia mudar. Tem gente que não muda, né? Tá? Tem gente que muda, tem gente que, através da oração do eterno, buscando, tal, tem todo um esforço para isso. Mas Yeshua falou que não é para se separar. Isso nos faz entender que Yeshua é Adonai. E aí, ele disse: não, vocês não vão separar. Foi por causa da dureza de coração de vocês. Mas eu odeio o divórcio. Está aqui, ó. Pois eu odeio o divórcio, diz Adonai, o Elohim de Israel, e de quem cobre sua roupa com violência, diz Adonai de Tsevaot. Por isso, cuidem do espírito e não sejam infiéis. Vocês têm cansado Adonai com suas palavras. Contudo, perguntam: como nós te cansamos? Dizendo que quem faz o mal é bom aos olhos de Adonai. Olha só. E que ele se agrada deles. Ou quando perguntam: onde está o Elohim da justiça? Aí. Olha aí. Tem cansado o eterno com as palavras. O que tem acontecido. Vejam, eu envio meu mensageiro para abrir o caminho diante de mim, e o Senhor a quem procuram chegará de modo repentino. Yeshua chegou de modo repentino a seu templo. Então ele é Adonai. Está aqui falando a seu templo. Não é a seu tempo. É a seu templo. Sim, o mensageiro da aliança de quem vocês se agradam. Observem. Eis que ele vem, diz Adonai de Tsevaot. Mas quem poderá suportar o dia em que ele vier? Quem poderá ficar em pé quando ele aparecer? Pois ele será como um fogo refinado, como um fogo de refinação. Ele se sentará, testando e purificando a prata. Ele purificará os filhos de Levi, refinando-os com ouro e prata, para que possam fazer ofertas a Adonai de forma secreta. De forma correta. Assim a oferta de Erudá e Jerusalém será agradável a Adonai, como nos dias antigos, nos tempos passados. Então eu me aproximarei de vocês para executar o juízo e serei rápido para testemunhar contra feiticeiros, adúlteros e pessoas que jurem falso, contra quem tira vantagem do assalariado de viúvas e órfãos, contra quem rouba os direitos do estrangeiro e não me teme, diz Adonai Tsevaot. É o que estava acontecendo. Eles estavam roubando o direito do órfão e da viúva.
e estavam se aproveitando disso. No entanto, pelo fato de eu, Adonai, não mudar, vocês, filhos de Jacó, não serão destruídos. Desde os dias dos seus antepassados, vocês deram as costas a minhas leis e não as guardaram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz Adonai de Sevaot. No entanto, vocês perguntam em que ponto precisamos voltar. E ele diz, pode uma pessoa roubar o Eterno? Contudo, vocês me roubam. No entanto, perguntam, como te roubamos? Ele fala, na 10ª parte nas contribuições voluntárias. Uma maldição está sobre vocês, sobre toda a sua nação, pois vocês me roubam. Levem todas as 10ª partes aos depósitos, para que haja comida em minha casa. E façam um teste comigo, diz Adonai de Sevaot. Veja se não abro os portões do céu e derramo sobre vocês uma bênção, que ultrapassa suas necessidades. Por causa de vocês, proibirei o devorador de destruir o produto do seu solo, e de sua vinha não perderá o fruto antes da época da colheita, diz Adonai de Sevaot. Veja, porque as pessoas equivocadamente, principalmente no cristianismo, falam que tem que dar o dízimo. O dízimo, pessoal, é tirado do cereal, do cominho do edro. E uma parte era dado para o órfão e para a viúva, para as pessoas que não tinham condições de sustentar-se. E o que estava acontecendo? Eles não estavam acolhendo o órfão e nem a viúva. Estava desprezando isso. E é o que aconteceu com Yeshua na sua época, já acontecia. Por isso que Yeshua pegou o chicote e saiu derrubando. As pessoas estavam vendendo animais. Vejam só o que acontecia. Na época do sacrifício, geralmente peça, fazer expiação por pessoas. Então você pegava um animal e levava ao templo. Chegava lá, o sacerdote ia examinar. E ele dizia, seu animal está com um defeito. E você olhando, o animal não tinha defeito nenhum. Mas ele falava, seu animal está com defeito. Você não pode sacrificar este animal para você receber o perdão de pecado. E o que acontecia? A pessoa ficava triste. E ele falava, mas não fica triste. Ali fora, ali do lado, tem uma banca e lá tem uns animais. Você pode ir lá e comprar e traz aqui. O sacerdote era parceiro do comerciante. Então a pessoa chegava lá e falava, meu animal não for aceito, vamos trocar, vamos vender. Não vai ter utilidade para mim. Então eu vou vender para você. Tá aqui, aí vendia o dobro do preço. Então isto que Yeshua condenou. Isso que Yeshua condenou, quebrou tudo e ainda falou, a minha casa não será chamada casa de Covid salteadores, mas de oração. Vocês têm feito casa de Covid salteadores, de ladrões, de comerciantes. E a casa era dele mesmo, que diz que ele virá no seu templo, tá? Continuando, vocês têm usado termos fortes contra mim, diz Adonai, no entanto indagam. De que modo falamos contra ti ao dizerem, não há sentido em servir ao Eterno? Que bem há em aborrecer as suas ordens, ou em perambular como pranteadores, diz Adonai de Sevaot? Nós consideramos a pessoa arrogante feliz. Também os malfeitores prosperam, eles testam o Eterno e, no entanto, escapam. Então os que temiam Adonai falaram em conjunto. Adonai escutou e ouviu. Um livro de registro foi escrito na presença dele, para que os que temiam Adonai e respeitavam o nome. Eles serão meus, diz Adonai de Sevaot, no dia em que eu arrumar meus tesouros especial. Eu o pouparei como um homem que poupa o próprio filho que lhe serve. Então outra vez, mas vocês verão a diferença entre o justo e o ímpio, entre a pessoa que serve ao Eterno e a que não serve. Pois o dia está vindo queimando como uma fornalha, quando todos os orgulhosos e os malfeitores serão como palhas,
O dia que está vindo ateará fogo neles, diz Adonai Tsevaote, e não deixará raiz nem galho. Mas para vocês que temem meu nome, o sol da justiça se levantará, com curas em suas asas, e vocês sairão e saltarão como bezerros soltos do curral. Depois esmagarão os ímpios, que serão como cinza sobre a sola dos seus pés, no dia em que eu agir, diz Adonai Tsevaot. Lembrem-se da Torá de Moshe, meu servo, quando lhe ordenei no Horeb leis e regras para todo Israel. Vejam, eu enviarei a vocês Eliahu, profeta, antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará o coração dos pais se voltar para os filhos, e o coração dos filhos para os seus pais. Do contrário, virei e castigarei a terra com destruição completa. Vejam só. Isto aqui é um dos profetas, né? Alguns dizem que é um dos últimos profetas, mas nós temos Yehohanan, o Hermegiddo, o João Batista chamado, que também era um profeta, que condenava práticas ímpias daqueles que eram hipócritas. Então todos os profetas condenavam atitudes que faziam com que o povo fosse escravizado ao legalismo. Por isso que a briga que Paulo sempre teve foi contra o judaísmo legalista e não o judaísmo normal. Primeiro, porque ele pertencia à tribo de Benjamim, né? Ele estudou aos pés de Gamaliel, se tornou rabino, mestre da Torá, conhecedor do Taná. Teve discípulos como Timóteo, Tito, a qual deu assim semirá de rabino a eles, para ensiná-los e ensinar. Então, o que Paulo mais enfatizou foi dizer que ele era um mestre dos goim, ou seja, ele era o rabino dos goim. Que chegou uma vez que o povo dele, ele disse até uma coisa extraordinária, ele falou: eu sinto dores de partos pelo meu povo. Daria minha vida para que seus olhos fossem abertos. Mas por causa da rejeição deles é que os gentios vieram. E Yeshua também falou uma coisa incrivelmente, falou: olha, não dei rumos aos gentios ainda, deixa eu morrer. E aí vocês darão rumos aos gentios. E isso, pessoal, o que nós estamos falando não é para desmoralizar o judaísmo, não, pelo contrário, é para fortalecê-lo. Mas, infelizmente, nós temos a corrupção, nós temos o legalismo. O que é o legalismo? O legalismo são pessoas que gostam de dizer que cumpre a Torá. A Torá, ela foi feita com o intuito para criar transgressores. Se você diz, eu cumpro a Torá, ela vai te condenar. Porque se você errar ou descumprir qualquer um dos mandamentos da Torá, você já era. Por isso que Yeshua veio e tomou lugar cumprindo a Torá. Quando você cumpre a Torá de forma legalista, você está afirmando a sua condenação. Exatamente, você está afirmando. Você se baseia na sua própria justiça. Você diz para si mesmo, eu cumpro a Torá. Não, você não cumpre coisa nenhuma. Pelo contrário, ela está te condenando. Se você negligenciar um dos mandamentos da Torá, ela te condena. Por isso que Yeshua é o rei dos goim.
é o rei dos gentios, é o rei das nações, porque ele fez expiação por mim, por você que está me ouvindo, por aqueles que confiam, porque as minhas práticas não vão me justificar diante da Torá. Por quê? Porque eu sou pecador, sou falho, errante. E por isso que eu, às vezes, negligencio a Torá. Mas a minha confiança, a emuná, é no Melech, Rei Yeshua HaMashiach, que fez expiação por mim, de não só cumprir toda a Torá, mas fez expiação e morreu por mim. Quando a Torá vem me condenar, quem aparece para me justificar diante dela é Yeshua, com seu sangue precioso. Este é o motivo de nós, efraimitas, confiarmos em Yeshua de todo o coração. Abolimos qualquer coisa que faz as pessoas ficarem na zona de conforto. Não aceitamos, porque isto é um pezinho para que eu venha sair dos caminhos e da essência do Eterno. E aí eu deixo este vídeo para você, para que você analise, para que você pense, não seja incrédulo. Aí você diz, como que eu irei confiar em Yeshua? O profeta Isaías já tinha falado, como saberão se não tem quem fale? Mas o problema é que as pessoas, elas desprezam os ensinos sadios. Elas desprezam o ensino sadio como este. Então, não estão nem aí. Mas ficam apegadas ao poder aquisitivo, à luxúria, ao dinheiro, à vida financeira. Então, é isso que acontece. E aí, as pessoas depois, elas criam um mundinho dela de dizer que está tudo bem, que ama Jesus, que ama Deus, que ama Yeshua. Tem gente que cria um mundinho fantástico, mundo de Bob. Você já ouviu falar naquele desenho? É o fantástico mundo de Bob dela. Ela não se conhece, ela não tem princípios, mas ela tem achismos. Ela acha tudo. Ela tem a sua opinião definida e suas convicções que não tem base nenhuma. E aí vive uma filosofia cristã, apregoada por Edom, apregoada por Esav, apregoada por Nirod. E é o que acontece. Estamos vivendo estes momentos. Pessoas que amam a verdade, mas odeiam quem falam dela. É o que nós estamos vendo. Meus irmãos, a palavra do Eterno, ela é apta para corrigir, para inspirar e disciplinar e colocar no caminho. Ela não vai te trazer nenhum benefício se você se fantasiar de algo. Se você não for verdadeiro, se você não for capaz de ajudar, de fazer algo, né? Então, infelizmente, nós estamos vendo esta maldade. Muitas pessoas, elas dizem, eu vou para Israel. Eu vou para Israel. Vejam só. Israel, para mim e para nós da comunidade,
só tem base histórica. E para nível de informação, é maravilhoso, não estou dizendo que não ir em Israel. É bom. O problema é que tem pessoas que querem morar lá. Eu vou te dizer algo. Se você morar lá, vai acontecer algo. Pessoal, tudo está muito tranquilo. Desconfie. As pessoas, o judaísmo em si, debochador de Yeshua, como eles são, a maioria, não são todos. Existe aqueles que são joia preciosa para o eterno. Mas a maioria do judaísmo tradicional, do judaísmo ortodoxo, do judaísmo messiânico, do judaísmo nazareno, eles querem morar em Israel. Vejam só, tudo está tranquilo, tudo está bem. E a tendência do anti-Machia, do anti-Messias, o espírito está cada vez mais forte, entrando sorrateiramente na mente dos incautos, na mente dos neófitos, dos desinformados, dos ignorantes, para captá-los ou capturá-los da sua rede maligna, a ponto de negarem Yeshua, a ponto de negarem o soberano como o majestoso. Então, você vê o judaísmo lá em Israel, eles não creem em Yeshua. O Yeshua, ele disse uma coisa interessante e é verdade de se testemunhar. Ele disse: quando virdes trincheiras rodeadas por Jerusalém, sabei que eu estou à porta. Não é eu estou chegando, não, eu estou à porta, tá? Então, trincheiras, não tinha trincheiras naquela época de Yeshua. Ele estava falando de tanques de guerras de hoje. Então, você que quer morar em Israel, cuidado, porque vai vir uma destruição terrível. Eles vão querer atacar Jerusalém, eles vão querer destruir Jerusalém, eles vão querer destruir Israel por completo. Israel perderá suas forças porque são homens governantes, até clamarem do último suspiro dos seus pulmões por aquele que rege. Aí ele aparecerá no Monte das Oliveiras e o monte será dividido em duas partes. Então você que quer morar em Israel, você vai ver. Vai lá. Pois é. Isto é a palavra de Adonai Tsevaot que está falando. Certo? Que o Eterno abençoe vocês grandiosamente. Em nome de Yeshua HaMashiach, Bechem Yeshua HaMashiach. Amém.